Bom, pessoal, então aqui agora para a gente finalizar com chave de ouro, a gente vai ter um treinamento um pouquinho mais complicado, que é onde a gente vai falar sobre habilidades. Então a gente vai ter que entrar um pouquinho mais em questões técnicas, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre variáveis, mas mesmo assim o conceito é bem tranquilo. Então mesmo se você não for técnico, ainda assim compensa você continuar e assistir esse vídeo para você entender, né, como que as habilidades funcionam e se em algum momento, né, você conseguir implementar isso dentro do seu negócio, seria de extremo valor, certo? Então, continuando, o que são as habilidades? As habilidades, basicamente, é você passando para o seu assistente alguma coleta de dados. Então, digamos que eu queira que o meu assistente, né, o João, da Médicos Online, além dele ser um FAQ, né, responder a perguntas e respostas do cliente, eu quero que ele também colete algumas informações, como por exemplo o nome completo do meu usuário, a idade, se ele possui plano de saúde. Então, as habilidades vão ser utilizadas justamente para isso, para que ali no ambiente conversacional o seu assistente faça perguntas para o seu usuário e colete dados em cima das respostas dos usuários. Então, digamos que a gente queira fazer ali coleta de informações básicas, como nome, se possui plano de saúde, data de nascimento, como que funcionaria isso dentro das habilidades. Você vai criar uma nova habilidade. Aqui vai precisar ter um identificador da habilidade. Então vou colocar como, por exemplo, coleta dados básico, certo? E aqui a gente pode fornecer uma descrição. Então, olha, coletar dados básicos, opa, dos usuários. Então, uma descrição bem tranquila. E aqui agora a gente vai precisar passar os parâmetros. Os parâmetros é justamente cada variável que a minha inteligência artificial vai solicitar para o usuário. Então, cada parâmetro aqui vai ser basicamente uma pergunta nova que a minha IA vai fazer. Então, por exemplo, aqui a gente já tem até um ótimo exemplo que a própria extensão já fornece. Digamos que eu queira fornecer o nome do usuário. Eu queira solicitar, né, o nome do usuário. Então, eu posso até utilizar o próprio exemplo aqui, ó, nome do usuário que está conversando com o assistente. E você pode, inclusive, tornar este parâmetro obrigatório ou não. Ou seja, para você evoluir com esses dados dentro da conversa, dentro do seu builder, se um dado ele for obrigatório, então basicamente a sua habilidade ela só vai ser ativada, ela só vai ser dada como completa se todos os parâmetros obrigatórios estiverem satisfeitos, certo? Vai ficar um pouquinho mais fácil, né, da gente testar isso quando a gente estiver apresentando ali dentro do builder como é que vai funcionar na prática. Mas basicamente sabe que vocês podem ter parâmetros obrigatórios e parâmetros não obrigatórios, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou deixar o nome como parâmetro obrigatório, vou colocar data, nascimento, então, data de nascimento do usuário que está conversando com o assistente. Então eu posso deixar como obrigatório. E, por exemplo, se possui plano de saúde. Plano de saúde. Então, o nome do plano de saúde do usuário. Então, eu tenho essas três variáveis e eu vou deixar o plano de saúde como não obrigatório, só para a gente testar aqui internamente. Então, aqui a gente já tem uma nova habilidade, certo? Criada, então é a habilidade coleta dados básicos, que agora eu vou apenas nas configurações, né, aqui nas orientações adicionais, trazer para o meu assistente que o objetivo dele é responder perguntas e coletar dados. Então, eu vou trazer, por exemplo, aqui, ó, você é um assistente virtual da Médicos Online, aqui, ó, online, que tem como objetivo responder dúvidas dos usuários e coletar dados básicos. E uma outra orientação que a gente pode passar também para fazer com que as habilidades seja mais efetiva ainda, seria pegar aqui o identificador da habilidade. Ó, as informações que você precisa coletar são nome, data de nascimento e se o usuário possui plano de saúde.
Por que que eu estou trazendo novamente essas informações que eu já passei aqui nas habilidades para as configurações adicionais? Porque eu estou reafirmando para o meu assistente quais são exatamente os dados que ele vai precisar coletar. Quando a gente trabalha com habilidades, sempre que a gente conseguir trazer novamente essa visibilidade do que o usuário precisa, do que o assistente precisa coletar do usuário, como que ele deve coletar essas informações e o que fazer, a gente aumenta ali as chances dessa coleta ocorrer corretamente. Então, aqui eu já evidencio novamente quais são as únicas informações que a gente precisa coletar. E aqui, ó, quando as informações de nome, data de nascimento e plano de saúde forem coletadas, acione a habilidade. E aqui eu vou colocar o nome da habilidade novamente. Porque basicamente é uma orientação que eu passo para o meu assistente. Fala, olha, sempre que você terminar de coletar o nome, a data de nascimento e o plano de saúde, você vai ativar esta habilidade aqui, coleta dados básicos. O que acontece? O que significa ativar uma habilidade, né, que é o que eu estou falando aqui já tem um tempinho? Basicamente, se o objetivo do meu assistente é coletar dados, a ideia é que após essa coleta de dados no ambiente conversacional, dentro do meu fluxo, dentro do meu contato inteligente, eu possa obter estes dados de alguma forma, aí seja para consumir uma API, ou seja para enviar para o meu atendimento humano. Então, de alguma forma, eu tenho que ter acesso a esses dados extraídos. E como é que funciona isso? Dentro da Blip, dentro do Builder. Você vai acessar o Builder, só esperar abrir aqui. E aonde a gente entra aqui dentro da nossa extensão do ChatGPT, ele tem aqui, ó, variável de resultado de habilidade. Então, vou preencher esse valor aqui, certo? Skill result, ou seja, toda vez que o meu assistente de inteligência artificial ele entender que ele identificou todas as variáveis obrigatórias da minha habilidade, então ele vai acionar esta habilidade. Então, quando ele acionar esta habilidade, basicamente ele vai estar trazendo para esta variável aqui, a skill result, todos os valores que foram coletados durante as interações. Então, para a gente exemplificar e testar, eu vou até publicar este fluxo aqui só para subir essa alteração. Eu vou trazer aqui, ó, se a variável skill result existe, então vou trazer aqui, ó, habilidade acionada. Vou mandar esse usuário para um outro bloco, habilidade acionada, e esse outro bloco eu vou printar esta variável skill result, certo? Depois eu vou só continuar aqui o loop bonitinho mesmo. Então, aqui agora eu vou até prontinho, já coloquei aqui a condição de saída bonitinho. Peraí que a minha habilidade aqui subiu, deixa eu colocar só de novo. Pronto, skill result. Só esperar dar uma carregadinha, que pode ter algum probleminha de cachê, tá bom, no seu navegador, mas isso aqui é bem tranquilo também. Vou só esperar carregar aqui para ficar bonitinho. Mas basicamente, toda vez que os parâmetros forem coletados corretamente, então a sua habilidade vai ser acionada e aqui, prontinho, vou publicar aqui bonitinho, beleza? Então vamos testar para ver se esse fluxo está funcionando corretamente. Então, como que funciona na prática? Eu vou interagir novamente. Olá. Aqui agora eu vou fazer uma pergunta genérica. Me fale sobre a Médicos Online. Fale sobre vocês. Vamos esperar ele trazer. E como é que ele vai começar a trazer as respostas, né? Ele vai tentar, além... Aqui, ó. Prontinho. O Médicos Online oferece consulta médica, permitindo que pacientes recebam um atendimento de qualidade sem sair de casa. Ok. Deixa eu... Como funciona para me cadastrar? Então você pode fazer várias perguntinhas. Ele vai continuar funcionando como FAQ, certo? E aqui agora a ideia, ele já está começando a pedir as minhas informações. Para se cadastrar na Médicos Online, você precisará fornecer algumas informações básicas. Vamos começar? Então aqui é onde ele já vai começar a verificar todos os parâmetros da habilidade de coleta de dados básicos. Então o primeiro é nome, eu vou fornecer aqui, ó. Meu nome é João Marcos. Prontinho. Aqui agora ele já deve passar para o segundo parâmetro, certo? Enquanto isso ele já vai armazenando ali na variável da habilidade de nome, ele já vai armazenando o dado que o usuário falou. Ótimo, João Marcos. Agora, poderia me informar sua data de nascimento? Vou colocar minha data de nascimento aqui.
Prontinho. E por fim, só esperar ele terminar de responder aqui. Pronto, obrigado. João Marcos, você possui algum plano de saúde? Se sim, qual o nome do plano? Então aqui agora é justamente a questão, né, da variável de plano de saúde que a gente colocou aqui. Ele está perguntando para o usuário exatamente a descrição do parâmetro. Então eu vou colocar aqui, ó, não tem. Então só esperar aqui agora. Prontinho. O que aconteceu aqui agora, tá bom? Dentro da configuração do bloco que nós fizemos, a gente configurou para toda vez que a minha variável de habilidade for preenchida corretamente, a gente está encaminhando ele para este bloco, habilidade acionada, certo? Então, toda vez que uma habilidade ela tem todas as informações coletadas, ele vai retornar ali um objeto para nós. Então, tem um objeto aqui justamente com o identificador da habilidade. Então, tem a habilidade que coleta dados básicos e aqui tem os parâmetros coletados por essa habilidade. Então, tem o nome, que é justamente o mesmo valor do parâmetro que a gente trouxe aqui. Então, o nome coletado João Marcos, data de nascimento é esse daqui, plano de saúde, então ele trouxe não, que é justamente a questão do não tenho aqui que eu respondi. Então, isso daqui é uma ferramenta muito poderosa, porque justamente você consegue utilizar um assistente de inteligência artificial para coletar dados, para você chamar uma API, para você registrar uma consulta, para você registrar uma compra. Então, o seu assistente ele passa de apenas um respondedor de dúvidas ali para um coletador de dados. Então, você pode utilizar isso aqui de mil e uma maneira, certo? E é bem tranquilo de você configurar suas habilidades. Depois que a habilidade é acionada, você vai ter um objeto aqui com todos os valores coletados e você pode trabalhar esse objeto da melhor forma que você preferir, beleza?